WhatsApp da Vibe Mundial, São Paulo 11 9 4701 9435. Senhor, ao iniciar esta nova jornada, peço a tua proteção. Volta teus olhos para os caminhos que ora vou trilhar, estendendo a tua proteção sobre todos os meus passos. Ilumina minha estrada, pois sempre que estás comigo, sou forte e capaz de suportar as lições que me destinas. Senhor, orienta as decisões que deverei tomar. Acompanha-me e certifica-me de que estarei indo ao encontro das minhas melhores opções. Senhor, faz com que minha jornada tenha sucesso. Livra-me dos perigos, dos acidentes e de qualquer situação que possa me impedir de construir a minha felicidade. Governa as minhas ações e o comportamento daqueles que podem influenciar o meu destino. Senhor, dirige a tua luz divina para este teu filho, que ora com fervor e é motivado pelo teu amor. Que assim seja para sempre, Senhor. Inspirações do Salmo de Davi para chegar ao coração do Senhor. Ouça Vibe Mundial pelo rádio 95,7 FM, pelo celular ou tablet, baixando nosso aplicativo, disponível para Android e iOS. Ouça também pelo nosso site, vibemundialfm.com.br. Ou se preferir, além de nos ouvir, você também pode assistir os nossos programas através do nosso canal no YouTube. Vibe Mundial, a sua companheira de todas as horas, aonde quer que você esteja. Na Juliana Flores, você tem mais de 10 mil opções de presentes. São flores, chocolates, cestas e muito mais, com entrega em até 3 horas para todo o Brasil. Use o cupom Mundial20OFF e ganhe R$20 de desconto. Acesse julianaflores.com.br, digite o cupom Mundial20OFF e ganhe R$20 de desconto. Aproveite! Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Descubra todo o poder da magia e da espiritualidade para o ano que se inicia. A Vibe Mundial se uniu à editora Pensamento para presentear você com a promoção Livro do Mês. Concorra ao Almanac Wicca, um guia para quem está começando sua prática mágica e também para quem é experiente nas artes místicas. Se inscreva no Instagram, @Vibe Mundial e @Grupo Pensamento. Siga todas as regras para o sorteio e boa sorte. Vem com a gente com a promoção Livro do Mês, Almanac Wicca 2026. Programa Viagem e Linguagem. Apresentação Fabiano Garcia. No começo do programa de hoje, nós falamos sobre o medo
é conhecimento incompleto. E eu, como professor de inglês, escuto muitas pessoas falando para mim que tem medo de se comunicar com outros países em reuniões ou em viagens. Outras pessoas dizendo que eu falo, mas não entendo, eu entendo, mas não falo. Na realidade, isso é conhecimento incompleto, porque a única maneira de aprender um idioma ou qualquer matéria é passando por todos os ciclos. E geralmente, quando a pessoa não tem essa preparação, ela fica com medo. É claro, é porque ela não tem todas as ferramentas para lidar com aquela situação no trabalho, por exemplo. Ou quando ela busca informações que não são corretas, também dá medo. Uma pessoa que quer entender algum ponto sobre sua saúde e vai lá e faz pesquisas ao invés de falar com um médico, por exemplo, ela acaba desenvolvendo vários medos, porque aquela informação está incompleta, aquele conhecimento está incompleto. Ela não tem uma visão ampla que um médico, um profissional especialista naquele assunto tem, que pode ajudá-la. Então, eu acredito que nós temos que tomar muito cuidado com as informações que nós atraímos nas nossas mídias sociais e tudo mais. Eu já estou começando a cortar todo mundo que vem com um papinho de eu prefiro esse político, prefiro aquele político, ou de maneira agressiva, por exemplo. Isso é uma opção pessoal minha. Eu já vou lá, ou eu paro de seguir a pessoa, ou eu peço para ver menos publicações daquela pessoa. Porque eu sei que é uma informação incompleta, não está estudada profundamente. Então, para que eu vou ter acesso a essa informação se não vai me ajudar? É uma informação que veio de um lugar, passou para outro e foi sendo jogada de um lado para outro, sabe? E o inglês é a mesma coisa. O pessoal começa a pegar essas publicações, esses posts com ensinamentos rápidos e não sei o quê. E isso acaba confundindo os alunos. E é a mesma coisa que uma aula de biologia dada por uma pessoa que não estudou biologia, e aquilo confunde muito as pessoas no aprendizado, sabe? Então, o medo é conhecimento incompleto. Se você está com medo de alguma coisa, porque você leu em alguma pesquisa rápida que você fez e isso causou um certo medo, provavelmente aquela informação está incompleta, ela não tem uma visão ampla. Então, eu já tomei essa decisão para esse ano. Eu quero informações maduras e bem pensadas, compartilhadas comigo. Eu tenho algumas perguntas aqui que o pessoal está mandando. A primeira pergunta... está pedindo para eu explicar de novo a palavra underestimate. Underestimate significa subestimar, underestimate, e overestimate é... Oh my God, como fala overestimate em português? Quando você estima acima do que é o real, do que é a realidade. E a palavra estimate é estimar, mas quando você pronuncia estimate, é estimativa. Então, estimate é estimativa, estimate é estimar. Uma pequena diferença de pronúncia causa essa diferença no significado. A primeira pergunta aqui: como saber se meu escritor de palavras invisíveis, o meu escritor invisível interno, está projetando medo na hora de pedir um aumento no trabalho? Interessante essa pergunta, porque realmente nós estamos falando do inconsciente. O escritor de palavras invisíveis é o nosso inconsciente. São as experiências que nós trazemos de várias visões que nós tivemos, várias vidas que nós já tivemos. Acredito que
Você percebe quando você está nessa defesa, quando você vai pedir um aumento ou você está almejando uma melhoria no seu trabalho, e você percebe que a coisa não vai quando você não está preparada o suficiente para aquilo, na comunicação daquilo, não no histórico do trabalho, porque você pode ter um currículo invejável, um currículo muito, muito rico, mas quando você vai comunicar aquilo que tem no currículo, você não consegue passar a informação. Então, se você tem algum medo quando você vai pedir algum aumento ou no seu trabalho, ou você vai expor o seu trabalho para alguma situação específica, se você está com algum medo, é porque está faltando algum conhecimento ali, talvez um conhecimento de como comunicar aquilo que você sabe. Então, nesse caso, eu sugeriria você preparar e estudar melhor como você quer passar a sua história, ou como você quer projetar aquela pergunta que você quer fazer, aquele pedido que você deseja fazer. Estudar mesmo. Qual a melhor maneira de eu falar sobre isso? Porque quando você estuda e quando você traz conhecimento, você, muitas vezes, na maioria das vezes, consegue neutralizar esses padrões que nós temos. Outra palavra aqui, palavras de afirmação limpam a lente da lanterna. Nós falamos da lanterna, né, no outro bloco. Ou são somente ilusão. Uma querida amiga minha, Ana Sharp, falava que as palavras de afirmação ou afirmações em geral até que funcionam, elas podem funcionar. Mas o melhor mesmo é trabalhar com a causa raiz. Você vai lá na crença, trabalha com ela e limpa essa lanterna. Uma experiência pessoal. Acredito que para limpar essa lente do que nós projetamos, é necessário entender, é necessário colocar luz de conhecimento naquilo que nós queremos desenvolver. Por que o meu chefe projeta agressividade em mim se eu tento ser calmo? Onde está o erro? Não sei se é erro, mas outro dia uma profissional de RH, uma headhunter, me falou que as pessoas convidam para o comportamento que chega até elas. É claro que nós não podemos generalizar, cada situação é situação diferente, mas colocando aqui em linhas gerais, eu acredito que a nossa postura talvez pode neutralizar essa questão. Às vezes você faz uma pergunta para alguém e essa pessoa pensa que você está atacando, mas você só precisa entender alguma coisa. Sabe, na realidade, o convite, como nós convidamos as pessoas para lidarem com a gente, é um ponto a ser refletido, principalmente para aquelas pessoas que trabalham nas empresas, né? Outro dia, escutando um programa, acho que era aqui da rádio, em que a pessoa falou, você tenta mentir para aquela pessoa, não consegue, porque só a postura daquela pessoa coloca essa vibração, né? Então, talvez temos que entender quais são os pontos que nós podemos melhorar para que o nosso convite a como as pessoas lidam com a gente possa melhorar. Traumas antigos podem ser considerados palavras invisíveis que borram o meu presente nessa escrita invisível que nós estamos conversando aqui? Sim, é claro que
Existem tantos fatores, nada é tão simples, né, gente? Nós temos os fatores sociais, com todos esses problemas que nós temos hoje no mundo, existem coisas tão sérias acontecendo, e isso mexe com todo mundo. Nós temos vários fatores em volta, mas as pessoas bem resolvidas em relação aos traumas, etc., geralmente têm uma comunicação que toca mais o objeto que ela quer trazer para si. Então, quanto mais trabalho nós fazemos interno, mais nós conseguimos passar a mensagem. Não estou falando de ter uma linguagem perfeita, falar sem erros, nada disso. Estou falando de uma maneira de conexão. Como nós conseguimos nos conectar. Para nos conectarmos, nós temos que estar bem resolvidos. E esses traumas que nós carregamos interferem nessa comunicação totalmente. Eu tinha um aluno de inglês que precisava participar de uma reunião na Índia. E ele chegou lá na Índia e viu, naquele bairro onde ele estava, uma coisa que ele não gostou, que ele acha que ligou algum trauma de infância dele, sabe? Ele chegou lá naquela cidade e viu, se não me engano, foi um acidente de carro, uma batida que aconteceu ali, e aquilo afetou ele completamente na reunião de trabalho dele. Ele falou: Fabiano, eu não conseguia fazer a reunião, não conseguia falar. Então, realmente, a nossa comunicação pode sofrer essa interferência. Então, eu falei para ele: você tem certeza que o problema foi esse acidente que você viu lá na rua antes de começar a reunião? Ou você não estava 100% preparado para a reunião? Aí ele falou: aquele acidente realmente mexeu comigo, mas ele só foi a gota d'água, porque na realidade eu estava com medo de participar daquela reunião. Eu não estava preparado, porque eu tinha que representar centenas de colegas de trabalho naquela situação. E eu estava com uma responsabilidade muito grande nas minhas costas e não queria falhar. Então, ele utilizou esse trauma como a gota d'água para não conseguir fazer a reunião bem, e acabou não fazendo realmente a reunião. Mas a base, o fundamento era a não preparação específica para aquela reunião. Depois ele foi estudar, ele percebeu que ele não tinha os números corretos, ele não tinha todas as informações que ele precisava. Então, existe aí uma mistura, né? Às vezes as pessoas acabam utilizando um trauma que realmente afeta essas pessoas como a crutch, como uma desculpa, não desculpa, que a palavra desculpa é muito simplista, mas como um apoio para não realizar alguma coisa. E isso mexeu bastante comigo, que eu comecei a analisar em mim, nossa, quais pontos acabam me segurando muitas vezes. Uma outra pergunta que mandaram aqui pra gente lá da escola: existe uma palavra-chave que mude a minha percepção de autoridade hoje? Sim, existe, e você tem que fazer uma viagem interior para saber qual é a sua palavra-chave. Qual é a sua palavra que você está elegendo para 2026? Algumas pessoas elegeram a palavra disciplina, outras pessoas elegeram a palavra foco, outras pessoas elegeram a palavra amor. Qual é a sua palavra? Eu acredito que é interessante você fazer um balanço do ano de 2025 e eleger uma palavra positiva para você carregar
nesse ano de 2026. E essa palavra, sendo visualizada, sendo trabalhada, sendo estudada, vai afetar o seu ambiente. Não tem a menor dúvida disso. Usar termos como eu acho na comunicação em inglês, I think, demonstra que eu não estou confiante ou que eu não tenho certeza do que eu estou falando? Essa é uma pergunta, né? Porque eu utilizo várias vezes a expressão eu acho, ou em inglês I think. É uma boa pergunta, porque os professores, os especialistas em oratória, todos falam que você tem que evitar o eu acho. Eu acredito que você tem que usar o que você quiser, falar o que você quiser, desde que a sua mensagem seja verdadeira e seja conectada com a pessoa com quem você está conversando. É claro, quanto maior a precisão na comunicação, quanto maior precisão na fala, melhor ocorre a comunicação. Falar inglês corretamente, por exemplo, ou com pelo menos erros básicos, aumenta a qualidade da comunicação. Sim. Por outro lado, essas questões de estilo de comunicação, eu acho, não está errado gramaticalmente, mas é uma questão de estilo. Nesse caso, você usou eu acho, mas a outra pessoa se conectou com você, conectou com a sua mensagem, então qual o problema? Para mim, eu acredito que o mais importante é a pessoa se conectar com a mensagem. E para isso, para você se conectar com a mensagem, você tem que estudar para aquela comunicação. Tem que pesquisar, tem que saber aonde você vai. Qual é a palavra semente que devo projetar? É isso que eu acabei de explicar. A palavra que você elege. E qual é a palavra que você elegeu para 2026? Faça uma revisão de 2025 e, baseado nessa revisão desse ano, você vai escolher talvez uma palavra que seja melhor para você em 2026. Mas é necessário. Muita gente não teve tempo de refletir ou planejar o ano de 2026, porque está ou o tempo todo nas mídias sociais ou o tempo todo dando atenção para as outras pessoas e não teve tempo para fazer essa reflexão. Pessoal, hoje nós descobrimos que você não é apenas o que diz, você é o que projeta através do que sente. Se a imagem na parede da sua vida está embaçada, não tente mudar a parede. Mude a mensagem. Troque a tinta do medo pela tinta da intenção clara e do conhecimento. A sua lanterna tem poder infinito, desde que a lente da sua alma esteja limpa, seus pensamentos claros. Porque no final, o escritor das palavras invisíveis é quem decide se a sua história será um sussurro ou um trovão. Um grande abraço, até o próximo programa.